Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Vamos continuar a nossa exposição desse profeta, desta palavra de Deus. Capítulo 5 do profeta Amós, vamos ouvir a palavra de Deus com toda reverência, com toda atenção, pedindo a Deus que os nossos ouvidos fiquem agora bem atentos para a palavra de Deus. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 16 e 17. Nós vamos expor do versículo 1 ao 17. Mas vamos ler apenas o versículo 1, o versículo 16 e o 17. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Verso 2 também. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. E o lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus eterno, bendito, estamos reunidos, Senhor Deus, para promover a adoração e o louvor que pertencem a Ti somente, ó Deus. Abençoa, Pai, todo o culto, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor Deus. Agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos, Senhor Deus, que o Espírito Santo venha e nos mostre toda a verdade, Senhor. Revele ao nosso coração, Senhor Deus, a palavra que vai ser pregada nesta manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é bom. As tuas misericórdias não têm fim, Senhor Deus. Elas se renovam a cada manhã. E que hoje, Senhor Deus, a tua graça adentre os nossos corações para contemplarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos e amados, eu penso que a maior tristeza que nós podemos passar nesta terra, falando de um modo geral que os seres humanos podem passar nessa terra, é quando o homem se confronta com a morte. E eu não estou me referindo agora à nossa própria morte, mas à morte de alguém que nós amamos, à morte de um outro ser humano. Os funerais, irmãos, são algo que devem, de fato, promover uma profunda tristeza em nosso coração. Quando nós estamos em um funeral, em um velório, nós podemos contemplar a dor de muitos. Nós podemos contemplar o desespero. Nós contemplamos também a lamentação, a angústia, o choro, o sofrimento. Funeral não é lugar de alegria, irmãos. Mesmo para os crentes que sabem o destino da sua alma e da alma de outro crente quando morre. Ainda assim, em meio da alegria, existe a tristeza, a separação, a saudade que vai ficar. Então existe choro, existe pranto. Portanto, irmãos, funeral, velório, são locais aonde os nossos olhos vão lacrimejar, onde nós vamos chorar, e aonde nós vamos ver pessoas chorando também, aonde o clima vai estar, de fato, um clima de tensão por causa da morte, por causa do pecado. Quando o profeta Amós fala no verso 5 contra a nação do reino do norte, Israel, ele começa a sua profecia no capítulo 5, cantando um hino de lamentação, cantando um hino fúnebre.
Estas palavras que nós lemos aqui, este oráculo em particular, ele começa no verso 1 do capítulo 5 e termina no verso 17. E o profeta começa a sua profecia cantando um hino fúnebre para a morte de Israel. E ele termina o seu oráculo dando continuidade ao hino fúnebre de Israel. Isso é importante, irmãos. É importante nós vermos isso. Na cultura de Israel, quando alguém morria, as pessoas chamavam pranteadores. Chamavam pessoas que vinham apenas para chorar pelo morto. Isso acontece hoje em países mais desenvolvidos, aonde quando alguém morre, alguém importante morre, são contratadas, pagas pessoas para chorarem no funeral. Como se fosse criar aquele clima de sofrimento, de dor, de saudades. Mas, culturalmente falando, é algo totalmente diferente do que acontecia em Israel. Isso que acontecia em Israel, os hinos fúnebres, os pranteadores, faziam parte da cultura de Israel. Para eles, não ter isso era algo totalmente inaceitável. Então, Amós, seguindo a cultura, ele olha para a nação de Israel e começa a cantar um hino fúnebre. Ele começa a cantar a morte da nação. E o hino fúnebre, irmãos, era cantado exatamente quando a pessoa estava morta. Não quando ela estava para morrer, mas quando ela já estava morta ali, no chão. E as palavras de Amós começam dizendo: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, não há quem a levante. E nós olhamos para as palavras de Amós e olhamos para as figuras que Amós coloca nesse hino. Ele compara Israel como uma virgem, como uma mulher que ainda não foi conhecida pelo seu marido, como uma mulher que ainda não viveu muito. Irmãos, um funeral de uma pessoa jovem, seja virgem ou não, mas de alguém que ainda não viveu, que ainda não contemplou a vida, de uma criança, é algo terrível. Geralmente os pais esperam morrer primeiro que seus filhos. Às vezes acontece o contrário. Mas geralmente, e de fato isso é o que era para acontecer, os filhos sepultarem os pais. Quando acontece o inverso, os pais sepultarem os filhos, algo está errado, irmãos. Não é assim que Deus fez, que Deus criou. E o canto de Amós é exatamente esse. Alguém que morreu na flor da idade. Alguém que ainda estava virgem quando morreu. Que não conheceu o mundo. Que não aproveitou das coisas boas, verdadeiras que o mundo oferece. Que Deus em sua criação oferece. E as palavras de Amós são também muito terríveis. Porque as figuras que ele coloca aqui são muito pesadas, irmãos. Ele diz: nunca mais tornará a se levantar. Alguém quando morre, irmãos, e vai para a sepultura, não volta mais. Nunca mais volta dali. Está morto, está sepultado, está enterrado. Nunca mais o veremos. A não ser, claro, quando nos encontrarmos com o Senhor. Mas neste mundo, nessa esfera que nós vivemos agora, não há solução. Nunca mais tornará a se levantar. E Amós lança mais uma figura. Ele diz que Israel está estendido sobre a terra, como alguém que cai morto no chão e ali fica no chão, como um soldado, um guerreiro que é ferido na batalha e cai morto no chão. É como se Amós olhasse para Israel e dizia: ali está Israel, um corpo caído no chão, morto, sem vida. E ele completa: não há quem levante. Não há quem a levante. O hino fúnebre começa com essas palavras. E aí então Amós prossegue dizendo o que vai acontecer, como eles vão morrer. Por exemplo, o verso 3 diz: porquanto assim diz o Senhor Deus, a cidade
Ao qual saem 1.000, conservará 100, aquela que sai 100, conservará 10 a casa de Israel. O profeta está falando que eles vão para a guerra. E eles guerrearam de fato. Amós está falando coisas que vão acontecer. Quando Israel sair para guerrear, para a batalha, a cidade que enviar 10.000, apenas 1/10 voltará com vida. A cidade que enviará 100, apenas 10 voltarão para contar a história. 90 morrerão. O Senhor está mostrando, Amós está mostrando, que é certo a morte da nação. Que a nação será abatida por Deus. Por isso ele canta o hino fúnebre. Por isso ele está como se estivesse em um funeral de Israel, como se estivesse num velório cantando. Irmãos, ouçam bem. É certo, sem dúvida, sem perigo nenhum de dar errado, quando o homem ele sai da presença do Senhor, quando o homem procura andar nos caminhos que desagradam a Deus, e ele foge da presença do Altíssimo, e ele escolhe os caminhos errados, tortuosos, qual será o destino desse homem? A morte, a queda, a ruína deste homem. Muitos irmãos foram aqueles que estiveram na presença de Deus, mas foram arruinados porque abandonaram a verdade da Escritura Sagrada. Olharam para Deus e o rejeitaram. E andaram nos seus próprios caminhos. E viveram suas vidas como lhe agradava, não fazendo caso do Senhor. Nós vivemos dias assim, irmãos, aonde os homens, na sua grande maioria, não fazem caso nenhum de Deus, não se importam com Deus, não se importam com a palavra do Senhor. Sabe o que está acontecendo? Hinos fúnebres estão sendo entoados, porque a morte é certa. A morte é certeira para quem abandona Deus. Amós, então, mostrando essa realidade, ele vai dizer: não busquem a Betel, nem venham para Gilgal, nem passeis a Bérseba. Amós está falando das cidades que havia santuários de adoração. Betel, Gilgal, Bérseba, também a cidade de Dan, que não é citada aqui. Em todas estas cidades haviam templos onde o povo ia adorar, onde o povo ia buscar a presença de Deus. Nós vimos que Israel, o culto de Israel estava completamente contaminado pela idolatria. Nós vimos que as pessoas em Israel não buscavam a Deus de verdade, irmãos. Até vinham para a igreja, para os templos daqueles dias. Por isso que Deus diz: não busquem Betel, não busquem Gilgal, não vão para Bérseba. Essas cidades serão destruídas. Não há escape nestas cidades. Isso é outro problema, irmãos. As pessoas acham, ouçam bem, as pessoas acham que por vir à igreja, o problema está resolvido. O problema delas com Deus está resolvido. Não, mas eu vou à igreja. Muitos dizem assim. Irmãos, o problema, o que Deus diz aqui para Israel não é para ele ir. Pelo contrário, Deus diz para ele não ir para a igreja, para os templos, porque os templos estavam corrompidos, a adoração era falsa. Mas ele manda buscar ao Senhor. Não vão a Betel, busquem ao Senhor, a Deus. E é isso, irmãos, que como igreja nós também temos que fazer. Não é simplesmente o exercício de aos domingos vir para a igreja pela manhã para cultuar a Deus, à noite para cultuar a Deus. Vir para a igreja é bom, irmãos. É necessário para nós, para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a nossa ajuda mútua, a nossa comunhão como irmãos. Mas ouçam bem, o simples ato de vir para a igreja não resolve o problema. Mas quando você vem para a igreja e você vem para adorar a Deus de verdade,
quando você vem para cantar louvores ao Senhor com todo o seu coração, quando você vem para se alegrar na presença de Deus, quando você senta-se para ouvir a pregação e dizer: Senhor, alimenta minha alma com a palavra desta manhã, desta noite. Senhor, que essa palavra eu possa vivê-la na minha vida. Que essa palavra seja uma coluna forte em todo o meu viver. Quando nós vemos assim, irmãos, para fazer isso, para cantar com o nosso coração, para ouvir de verdade a palavra, para viver esta palavra, Deus é adorado de verdade. Aí sim vale a pena vir à igreja. Aí sim é bom vir à casa de Deus. Aí nós podemos cantar como o salmista Davi, que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é para isso que nós temos que vir para a casa do Senhor. Não para ser como Israel, irmãos, que vinha para a casa de Deus naqueles dias em Betel, Gilgal e as outras cidades, não para adorar o Todo-Poderoso, mas para se curvar diante de um bezerro, como Israel fez lá no passado, no Êxodo. Porque a Bíblia diz que eles faziam tudo aparentemente certo. A Bíblia diz, o profeta Amós diz que eles sacrificavam, como de fato Deus exige no Antigo Testamento. Diz a palavra que eles traziam seus dízimos à casa do tesouro, como a Bíblia assim manda. Mas faziam isso para orgulho próprio. Faziam isso para serem vistos. Faziam isso sem a mínima intenção de adorar a Deus. E aí, irmãos, é quando não é bom vir para a casa de Deus. Quando nós vimos com estas intenções no coração. O verso 6, o Senhor diz: buscai ao Senhor para viverem. Buscai ao Senhor para viverem, para que não irrompa na casa de José como um fogo que consuma, e não haja em Betel quem o apague. Deus diz: venham, busquem a Deus. É interessante que a palavra Senhor, na nossa Bíblia, indica de fato o Deus de Israel, irmãos. Não é qualquer Senhor. A palavra indica o tetragrama, o nome Iavé, provavelmente a tradução Iavé. E não um Senhor qualquer, porque para Baal, para muitos, Baal era Senhor também. Para muitos, Deus da Babilônia era um Senhor deles. Mas quando Deus diz, buscai o Senhor, Ele diz, buscai a Iavé, o Deus do pacto, da aliança eterna. É este, irmãos, que nós devemos buscar. Por isso Ele diz, lá em Betel, onde há o bezerro, ninguém pode livrar vocês. Não há quem possa livrar. Em Betel, não há quem possa apagar o fogo do juízo de Deus. Quem é esse Deus, irmãos? Quem é este Senhor que se revela? Quem é este Senhor que diz, buscai a mim e tenham vida? O verso 8, ele vai se revelar. Procurai aquele que faz o 7 estrelo e o Órion. Isso aqui são duas constelações. Você olha para o céu, hoje nós olhamos, por exemplo, para o céu à noite, num dia limpo, sem nuvens, principalmente quando não há energia elétrica. E nós podemos contemplar, irmãos, a beleza do universo, as estrelas. Essas duas constelações podem ser vistas a olho nu. Não, claro, completamente, mas podem ser vistas. E o Senhor diz, olhem para o céu. Busquem aquele que criou essas constelações. O Órion, o 7 estrelo. Busquem aquele que torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite, e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Quem é ele? Iavé é o seu nome. É assim que termina o verso 8. Busquem ele, o Senhor, Deus,
Irmãos, não é verdade que a nossa confiança, que a nossa busca tem que estar em Deus? Não é verdade isso? Mas às vezes não está. Às vezes, irmãos, em momentos da nossa vida, nós buscamos mais as coisas que estão mais visíveis a nós. E nós confiamos mais, às vezes, nas pessoas. Confiamos mais em alguma coisa. E aí a nossa confiança em Deus parece que diminui. Às vezes você depende tanto de alguém, de alguma coisa. Você espera um emprego, você falou com alguém, seja o que for. Quando há dependência de uma pessoa humana. E aí parece que toda a confiança fica naquela pessoa ou naquela coisa. E Deus, Ele é que tem que ser buscado, irmãos. Ele é que diz assim: a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. O Senhor é que tem que ser buscado. Aqui Deus se revela como Criador. Busquem o Deus Criador, o Deus do pacto, da aliança, e não os ídolos de Betel. E não a nossa confiança hoje está em alguém que não seja o Altíssimo, em outra coisa, em outro ser. Esse era o problema de Israel. Eles não buscavam o Senhor. Por isso que o profeta diz: busquem o Senhor, porque eles não buscavam o Senhor. Foi por isso que o profeta cantou o hino fúnebre, irmãos, porque eles não tinham Deus do seu lado. Deus não estava ali para defender a nação. Pelo contrário, Deus estava trazendo a punição sobre eles, porque eles o haviam abandonado. O verso 9 diz: é Ele quem faz vir a súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Às vezes nós não sabemos por que as coisas dão errado. Israel estava ali, longe de Deus, afastado de Deus, com seu culto errado, adorando a bezerros, praticando o que a Bíblia manda, mas não de coração. E a destruição viria sobre eles. Por quê? Quem trouxe essa destruição? O próprio Deus. A Bíblia diz: é Ele, Deus, o Deus Criador, é Ele quem faz vir a súbita destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Sabe o que mais que Israel fazia? Nem todos ali estavam corrompidos, lembrem-se disso. Havia a pequena minoria, irmãos, que temia Deus. Lembrem-se dos profetas de Amós, de Jeremias e de muitos outros que profetizaram lá, chamando o povo a voltar, a se arrepender. Então havia uma parte do povo que temia, pequena, mas havia. Mas sabe o que Israel, a nação como um todo, fazia? Quando alguém chegava até eles para repreender, exortar, para mostrar o caminho de Deus, para dizer: a nação está corrompida, a nação precisa voltar ao Senhor, essas práticas que vocês estão vivendo, elas são condenadas por Deus, vocês precisam abandonar esse pecado. Sabe o que eles faziam quando alguém chegava assim, para falar do Todo-Poderoso? O verso 10 diz: vocês odeiam, aborrecem na porta o que vos repreende. Abominam aquele que fala sinceramente. Israel não ouvia os profetas de Deus. Israel não estava disposto, irmãos, a obedecer a quem quer que fosse, que chegasse até eles para dizer: vocês não estão seguindo a Deus, se arrependam, abandonem seus pecados. Eles odiavam essas pessoas. Lembram-se do que eles fizeram com os profetas, que o próprio Amós diz, com os nazireus, embriagavam os nazireus. Eles tinham um voto. Eles tinham um voto diante de Deus que não podiam triscar em bebida. E vinham os ricos de Israel
e chamavam esses nazireus à força e os obrigavam a beber. E os profetas, eles não deixavam que eles falassem. Mandavam que eles se calassem porque não queriam ouvir. Portanto, Deus diz: vocês odeiam aquele que fala a verdade, aquele que fala sinceramente contra vocês. Por isso, visto que vocês também oprimem o pobre, vocês exigem tributo de trigo. Irmãos, nós falamos que um dos grandes problemas que Israel vivia nesses dias era a opressão. Os pobres eram, como diz aqui, pisados pelos ricos, humilhados, extorquidos, roubados. Os tribunais como funcionavam? Os ricos ganhavam todas as questões, sem razão, porque eles recebiam suborno, propina. Os juízes eram pagos para advogar, para julgar a favor dos ricos. E o pobre sofria. Mas Deus estava vendo tudo isso. E o motivo do profeta cantar um funeral, um hino fúnebre, é exatamente tudo isso que ele vem dizendo. Vocês pisam o pobre, exigem tributo do trigo, por isso vocês não vão habitar nas casas de pedras lavradas. Sabem como eram as casas em Israel naqueles dias? A maioria eram casas simples, irmãos. De tijolos, de barro, simples. Não como os nossos tijolos hoje, mais simples. Mas sabem como era a casa dos ricos? Toda de pedra. Pedras cortadas. Rochas, como as pirâmides do Egito. Numa dimensão menor. Mas as pedras eram cortadas, os blocos cortados. Como se constroem castelos, tudo perfeito, tudo de uma maneira onde o luxo podia ser contemplado. Mas Deus diz: vocês não vão habitar, não vão usufruir de suas riquezas conquistadas de maneira ilegal, errada. Isso também deve abrir os nossos olhos, irmãos. A maneira como nós conseguimos o nosso sustento tem sido uma maneira honesta? Atenção. A maneira como nós ganhamos o nosso sustento tem sido honesto? Tem sido a maneira digna, correta? Ou nós temos roubado, extorquido, mentido? Deus diz: vocês ganham, juntam, constroem tudo, mas não vão usufruir nada disso. Coisa alguma. O verso 14, irmãos. Mais uma vez o Senhor chama a nação. Busquem o bem e não o mal. O bem é o bem moral, é a prática da justiça. Porque o texto está tratando, o texto anterior, das práticas imorais da nação, do roubo, da opressão do pobre. Então Deus diz: busquem viver de modo correto, busquem o bem e não o mal. Ou seja, não o modo como vocês estão vivendo, Israel. Irmãos, nós temos que ser justos e íntegros em nossa vida. Isso é viver bem, de acordo com o Senhor quer. Nós não podemos, na nossa mercearia, enganar aqueles que vão comprar. Nós não podemos, irmãos, no nosso comércio, vender além do valor. Como guarda de trânsito, nós não podemos aceitar suborno para evitar uma multa. Não podemos. Nós não podemos cobrar mais do que o valor devido. Nós não podemos receber um valor a mais e passar despercebido dizendo: ele deu porque quis, e colocar no bolso. Às vezes a gente vai receber o troco de uma compra e recebemos a mais. Olhamos, colocamos no bolso e vamos embora. Isso não é viver bem. Isto é roubo, é pecado, irmãos. Traz a ira de Deus. Desagrada ao Senhor. Não é assim que um bom servo do Senhor deve viver e se comportar.
Por isso Deus diz: busquem o bem, não o mal, para que vivam. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como vocês dizem. Eles achavam que Deus estava, mas Deus não estava. Deus diz: eu só estarei se vocês buscarem o bem e não o mal. Amós termina, irmãos, dizendo: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto. Em todas as ruas dirão: ai, ai. E o lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Amós começa com o hino fúnebre e termina com o hino fúnebre, porque Israel vai ser julgado por Deus. Por isso ele termina, depois de todas as observações, ele volta dizendo: não haverá arrependimento. A nação não vai voltar atrás. Haverá pranto em todas as praças da cidade. O verso 17 ele diz: em todas as vinhas haverá pranto. O que Amós está dizendo? Ele está dizendo que não haverá choro apenas na cidade, mas também no campo. Ele está dizendo que toda a nação, em todos os lugares, será abatida, que não escapará, porque o próprio Deus, pela instrumentalidade da Assíria, vai passar pelo meio do povo. Quem vai destruir Israel, irmãos? É a Assíria. Aliás, quem destruiu Israel foi a Assíria. Foi eles que acabaram com o reino do norte, que liquidaram tudo, que destruíram tudo, que queimaram tudo. Mas sabe o que Deus diz? No verso 17: porque eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Deus vai passar por meio da Assíria. Deus está julgando Israel. Como Deus julga o mundo hoje, irmãos, nos seus julgamentos parciais, locais. Como Deus julga com o terremoto. É como se Deus dissesse: passarei pelo meio de ti por um terremoto. Como Deus julga com a doença. Passarei pelo meio de ti com a doença, trazendo a peste. Como Deus julga, irmãos, retendo a chuva do céu. Como Deus julga, irmãos, matando a plantação, enviando a peste, os gafanhotos, a lagarta, para devorar tudo. É assim que Deus julga hoje o mundo, em seus julgamentos parciais. Como foi que Deus julgou o mundo antigo? Pedro disse que foi por meio de um dilúvio, por meio das águas. Deus julgou a nação inteira, a humanidade inteira, exceto Noé e sua casa, receberam o julgamento de Deus através das águas do dilúvio. Deus julga, irmãos, através das guerras. Deus faz isso. É assim que Ele age, é assim que a Bíblia o apresenta. É assim que Ele passa pelo meio de uma nação para julgar. Destruindo a economia, trazendo a nação à pobreza. Deus faz isso, irmãos. Israel, Deus está dizendo, vai ser julgado e vai morrer. A nação vai acabar, vai ser presa, levada ao cativeiro. Tudo vai ser destruído. E o Senhor fará isso pela Assíria. Irmãos, voltando para finalizar ao funeral. O funeral é lugar de tristeza, como nós contemplamos. Mas, lembrem-se sempre, em meio da tristeza, ainda existe a alegria
para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. Na verdade, irmãos, no funeral de um cristão, embora haja o choro pela saudade, pela separação, há uma profunda alegria, irmãos. Uma profunda alegria, porque nós sabemos que vamos nos encontrar de novo. A separação é apenas momentânea. Eu ouvi uma história esses dias e eu finalizo o sermão com essa ilustração. Um tio, a família toda de crentes. E o tio era o pastor. E o sobrinho ali todo animado. E disse: tio, eu posso ir com o senhor hoje no trator, quando o senhor for fazer a colheita? E aí o tio disse: olha, fale com seus pais. E os pais permitiram. Ok, pode levar. Então estava ali o sobrinho e uma outra criança. E o pastor ali fazendo a colheita, trabalhando. De repente, irmãos, aquela criança cai. E o pneu do trator esmaga a criança, ela morre. E há uma tremenda aflição naquela família. O pastor não tinha paz. Porque a dor da perda, irmãos, estava consumindo. Os pais também não sossegavam, não perdoavam. E aí um dia o pai da criança teve um sonho. No sonho ele via o seu filho correndo pelos mais lindos campos que vocês possam imaginar, brincando, super feliz, alegre. E aí o pai acorda durante o sonho, de madrugada ainda, pega o telefone, liga para o pastor, que era o tio da criança, e diz: meu filho está salvo. Eu estou agora feliz, alegre, porque eu não tinha ainda olhado para isso assim. Eu só estava olhando para a perda, para a separação, mas o meu filho está salvo. E aquelas palavras, irmãos, também alegraram o coração do pastor, que não tinha dúvidas quanto à salvação daquela criança, mas que estava triste por causa da família, da perda, da separação. E é assim, irmãos, para nós que somos crentes, os funerais não são tão tristes. O funeral de um crente, irmãos, não é tão triste, porque a esperança, a reencontro, há uma aproximação futura, perfeita, que Deus preparou. E nós vamos nos encontrar com todos os crentes em Cristo, nossos irmãos amados. E que assim seja. Deus nos abençoe. Amém.